Bom dia, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Manto de Fé. Se esta oração edificar sua fé, apoie o canal deixando seu like e inscreva-se. Antes de nos unirmos em oração, vamos reservar um instante para a meditação na Palavra de Deus. É notável como a graça de Deus se manifesta com maior clareza, justamente nos momentos mais desafiadores da vida. É nas salas de aula da dificuldade que nossa fé amadurece. Que a verdade das Escrituras se espalhe dos nossos lábios e penetre em nossos corações. O Salmo 119, versículos 66 ao 76, nos ensina sobre a fidelidade de Deus em nos afligir para nos ensinar seus decretos. O salmista confessa: "Antes de ser afligido, eu me extraviei, mas agora obedeço a tua palavra." Isso revela uma verdade profunda. A adversidade, sob a permissão de Deus, tem o poder de nos reconduzir ao caminho da obediência. Assim como um pai amoroso corrige um filho para educá-lo, nosso Pai Celestial utiliza a disciplina para moldar nosso caráter. Uma fé que nunca é testada permanece frágil e superficial. A disciplina é, na verdade, uma prova do seu amor. Conforme Hebreus capítulo 12, versículos 6 ao 7 afirma: "Porque o Senhor disciplina a quem ama, e castiga a todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, pois Deus os está tratando como filhos." As provações que você enfrenta não são sinais de abandono, mas sim evidências de que Deus está trabalhando em você, ensinando-o a confiar na sua palavra acima dos seus sentimentos. O salmista declara: "Foi-me bom ter sido castigado, para que aprendesse os teus estatutos." Ele não está elogiando a dor em si, mas o fruto precioso que a dor produziu em seu coração. Na aflição, ele aprendeu a valorizar a palavra de Deus mais do que todas as riquezas materiais. As lições sobre a fidelidade e o sustento de Deus muitas vezes não são apreendidas no conforto. As profundezas da sua presença são frequentemente descobertas nos momentos de maior dificuldade. Quando o conforto se esvai e tudo o que nos resta é a palavra, descobrimos que ela é inabalável. No fogo da provação, aprendemos que Ele está conosco. Na tempestade, reconhecemos que a sua palavra permanece firme. O apóstolo Paulo chegou a essa mesma conclusão em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. "Portanto, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte." Paulo descobriu que seus momentos de maior fraqueza eram um palco perfeito para o poder e a suficiência de Cristo se manifestarem. Quando seu próprio poder falhava, a força de Jesus o sustentava. Talvez o seu momento de dificuldade atual seja o solo fértil onde uma confiança mais profunda está sendo cultivada. Você pode não ver a ação de Deus agora, mas Ele está trabalhando incansavelmente nos bastidores da sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos assegura: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito." Preste atenção, todas as coisas. Este todas as coisas inclui suas aflições, suas lágrimas derramadas, seus atrasos, suas decepções e até as perguntas que permanecem sem resposta. Nada disso é sem sentido ou em vão nas mãos do Deus soberano. Ele utiliza cada detalhe para aperfeiçoar o seu caráter, para refinar a pureza da sua fé e, principalmente, para atrair você para uma intimidade cada vez mais profunda com o seu coração. A dificuldade é uma ferramenta de polimento. Ele não está apenas permitindo que as coisas aconteçam, ele está orquestrando para um propósito eterno. Ele está mais interessado em quem você se torna através da provação do que apenas em tirá-lo dela. A sua história está sendo escrita com fidelidade e propósito divino. Se você está atravessando uma fase difícil, declare pela fé: "Senhor, eu não compreendo todos os teus caminhos, mas sei que tu és bom e que tudo o que tu fazes é bom. Usa essa situação para me ensinar e me aproximar de ti." Lembre-se da oração do salmista: "As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos." O mesmo Deus que o formou no ventre é aquele que continua a moldá-lo hoje. Ele não terminou a sua obra em sua história.
Ele sabe exatamente o que permitir, quando permitir e por quanto tempo, para que produza o fruto espiritual mais elevado em sua vida. E quando o seu coração se sentir oprimido e a lógica humana falhar, apegue-se à promessa inspiradora de Pedro, capítulo 1, versículos 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam sofrer em vários tipos de provações. Assim acontece para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Suas provações são o fogo que está refinando a sua fé. Deixa-a arder. A sua história está sendo escrita com fidelidade e propósito divino. Sua fé está sendo preparada para um testemunho que trará grande glória a Jesus. Um dia, você olhará para trás e dirá: foi-me bom ter sido afligido, pois ali aprendi a depender unicamente de Deus e descobri que na minha fraqueza encontrei a força de Cristo. Querido amigo, se você está em dificuldade hoje, Deus não se esqueceu de você. Ele está no controle. Ele pode permitir aflições por um período, mas sempre com um propósito eterno e um amor incomparável. Segure-se firmemente na sua palavra. Confie no seu coração, mesmo que você não compreenda os seus caminhos. Agora é o momento de levarmos tudo isso ao trono da graça. Oremos juntos. Senhor Jesus Cristo, Tu vês cada detalhe do que estou enfrentando. Vês as batalhas internas que não consigo explicar a ninguém e as dúvidas que carrego no fundo da alma. Eu me coloco diante de Ti e peço: fortalece-me, Senhor, no meio desta situação. Às vezes sinto-me pressionado por todos os lados pelos meus problemas, mas agradeço porque Tu não permitirás que eu seja esmagado por esses fardos, pois pertenço a Ti. Tua palavra em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 9, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu me agarro a esta promessa hoje. Eu posso estar confuso, mas não serei levado ao desespero. Posso me sentir oprimido e desanimado em alguns momentos, mas jamais serei abandonado por Ti. Posso ser derrubado, mas pela Tua graça eu não serei destruído. Ajuda-me, Senhor, a jamais esquecer que a minha história está segura em Tuas mãos e não nas mãos das minhas circunstâncias voláteis. Senhor, a Tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7 é clara e transformadora. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por isso, venho a Ti com tudo o que me aflige. Eu deponho cada preocupação, cada medo paralisante, cada pensamento inquieto aos Teus pés. Eu escolho apresentar meus pedidos a Ti em vez de alimentar a ansiedade. Peço que a Tua paz, aquela que ultrapassa a minha capacidade de entender, cerque e guarde meu coração e minha mente em Jesus Cristo. Eu te confesso, Pai, que por minhas próprias forças eu sou fraco, mas contigo eu sou mais que vencedor. Eu escolho crer que, tendo o Senhor ao meu lado, não há nada que eu precise temer. Tua palavra é a minha rocha. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, ela declara com autoridade: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tomo posse desta verdade poderosa hoje, Senhor, porque Tu és por mim, serei forte e corajoso, mesmo nos tempos mais difíceis. Não serei aterrorizado, nem serei desanimado. Tu, Senhor Jesus, és o meu refúgio, o meu escudo, a minha força e a minha única esperança. Tu és o meu Salvador, e é para Ti que eu olho em busca de consolo e livramento. Quando eu não souber qual caminho seguir ou qual decisão tomar, levantarei meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. Eu coloco minha fé não na minha própria sabedoria ou capacidade, mas no Teu poder infinito e na Tua bondade.
inabalável. Eu acredito, Senhor, que Tu me farás passar por toda e qualquer circunstância adversa. Eu confio plenamente que Tu já estás operando, agindo em silêncio, mesmo nas situações que ainda parecem pesadas, complexas e sem solução aparente. Ensina-me, Senhor, a enxergar meus desafios através das lentes da fé e não do medo. Se for da Tua vontade usar estas provações para moldar meu caráter e aprofundar minha dependência de Ti, então eu digo que a Tua vontade seja feita, Senhor, e não a minha. Ajuda-me a permanecer inabalável e firme, sabendo que Tu jamais me deixarás ou me abandonarás. Auxilia-me a focar mais intensamente em quem Tu és, em Teu caráter e poder, do que nos problemas que se levantam diante de mim. Que os meus olhos estejam fixos na Tua majestade, no Teu amor e na Tua palavra, em vez de se prenderem à oposição e à pressão esmagadora que me cerca. Espírito Santo, guia-me a ler, a meditar e a praticar a palavra de Deus todos os dias. Permite que a Tua palavra se aprofunde em meu coração, tornando-se a minha bússola inegociável. A Tua palavra me ordena não ficar ansioso por nada. A Tua palavra me garante que Tu farás com que todas as coisas trabalhem juntas para o meu bem, pois eu Te amo e fui chamado segundo o Teu propósito eterno. Ajuda-me a me agarrar a estas verdades poderosas quando minhas emoções e sentimentos estiverem instáveis. Eu peço que Tu Te movas com poder em minha vida, Senhor Jesus. Ensina-me a caminhar pela fé e não pelo que vejo ou sinto. Ensina-me a orar com fervor e consistência, mesmo quando não enxergo mudanças imediatas. Eu escolho ter fé em Ti, Senhor. Que este versículo habite profundamente em meu coração. Quando o medo tentar me dominar, lembra-me que Tu vais comigo. Quando eu me sentir completamente sozinho, lembra-me que Tu nunca me deixaste. Eu também me agarro à Tua promessa em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Senhor, eu recebo esta promessa de forma pessoal e imediata hoje. Tu estás comigo. Tu és o meu Deus. Tu me fortalecerás e me ajudarás. Tu me sustentarás com Tua mão de justiça quando eu sentir que estou prestes a cair. Meu coração exulta de alegria por Tua causa, Senhor Jesus. Eu me regozijo porque Te tenho como meu Salvador fiel. Tu reinas sobre a minha situação atual. Tu reinas sobre o meu futuro e Tu reinas sobre cada batalha que eu enfrento. Eu Te louvo e bendigo o Teu santo nome, Rei Jesus. Obrigado por ter ouvido esta palavra e esta oração. Eu oro em Teu nome poderoso e precioso. Amém. Se esta oração tocou seu coração e fortaleceu sua alma, por favor digite Amém, como um sinal de fé, e receba toda a bênção ministrada hoje, em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esta mensagem com seus familiares e amigos. Que Deus abençoe o seu dia.